Retornando então da nossa primeira aula de Batalha da Carne versus Batalha do Espírito, Gálatas. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Epístola é carta. Como a gente sempre, quando estuda uma carta, a gente diz isso. Quando você recebe uma carta, você lê a carta inteira. Quando você recebe uma carta, você não lê um parágrafo, guarda, o mês que vem você lê outro parágrafo, o mês que vem você lê mais uma linha. Não. Para você poder ter o entendimento da carta completa, você tem que ter a leitura da carta completa. Aquilo que você não entendeu, você volta e lê de novo. Aquilo que você não compreendeu, você volta e lê de novo. Embora a carta tenha muitos temas, se você for pregar qualquer tema, pode ser o último versículo da carta. Você tem que ler a carta inteira para ter uma boa hermenêutica, uma boa homilética. Então, na verdade, o tema central da Epístola de Paulo aos Gálatas é Cristo, o libertador da lei e do mero formalismo, guiando a gloriosa liberdade. Então, o que acontece? A carta de Paulo aos Gálatas é porque um grupo de pessoas que diziam que tinham aceitado Jesus tinham se convertido, mas estavam levando o povo a voltar ao judaísmo. Então, eles queriam misturar as duas coisas, cristianismo e judaísmo. E aí ele vê na obrigação de ter que voltar o povo a alguns princípios. Você vê o teor da carta num ar severo. O tema da carta é a salvação pela graça, mas não abuse dessa graça. O tema da carta é a liberdade em Cristo. O autor da carta, Paulo. Gálatas capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo, não da parte de homens e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. As igrejas. Ele está enviando a carta para a cidade da Galácia, mas todas as igrejas que estão ali na Galácia. Cada saudação de Paulo já dá um estudo, né? Quando ele fala apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus, ele está ciente que ele não é reconhecido pelos 12 do Cordeiro. Ele está ciente que ele não é aceito como apóstolo entre aqueles que, na verdade, defendiam o apostolado. Mas ele está dizendo, escuta, não foi nenhum dos 12 que me chamou, foi o próprio Cristo, foi o próprio Senhor. Paulo escreveu essa carta quando ele estava na cidade de Corinto. Os Gálatas eram cidadãos da Ásia Menor. Hoje é tudo Turquia, né? Toda aquela região da Turquia. Éfeso e Esmirna foram as únicas que mantiveram seus nomes. O restante estão todas por ali naquela região. Eles conquistaram toda a região da sua época. E aí Deus chama Paulo dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles conquistaram então a sua geração. Alguns afirmam que ela foi escrita entre os anos 49 a 56, mas há muitas divergências e outros dizem que ela foi escrita no final do ano 55 ou 56 da era cristã. Muitos afirmam que a carta de Paulo aos Gálatas foi a primeira que ele escreveu. Quando? No período ali de Atos 13 a Atos 15. Atos 13, logo depois que ele sai para a primeira viagem missionária, passa por toda aquela situação, aí no Atos 15, né, acerca do rito mosaico, nesse contexto aí do capítulo de Atos 15, na separação entre Paulo e Barnabé, antes da segunda viagem, as pessoas afirmam que Paulo escreve aos Gálatas exatamente ali no finalzinho de Atos 15. Outros teólogos afirmam que a primeira carta que ele escreveu foi aos Tessalonicenses. Mas a grande verdade é que Gálatas e Tessalonicenses, elas foram escritas muito próximas, né? Então foram cartas que são escritas ali, tal que ele parou para escrever e já escreveu uma e logo na sequência depois ele escreveu a outra. Então vamos lá para Gálatas capítulo 1, verso 3 a 8.
Graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas, Paulo indica a autoridade divina e do seu apostolado e a sua doutrina. Maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldito. Paulo está chamando a atenção, como eu falei aqui no começo dessa segunda parte da aula. Você vai sentir o tom áspero, né? Você vai sentir o tom pesado de Paulo. Por quê? Paulo tinha evangelizado aquele povo tinha recebido alegremente a Jesus, só que de repente vem alguns judaizantes ensiná-los e diz: olha, vocês aceitaram Jesus, mas agora para ser salvo precisa se circuncidar. Vocês aceitaram Jesus, mas agora para ser salvo, então vocês têm que cumprir as 613 leis. Então, na verdade, você observa que Paulo está irado. Como que tão rápido vocês abandonaram o senhorio de Cristo? Como que tão rápido vocês aceitaram um outro evangelho? Não um outro, mas um falso evangelho. Então os Gálatas estavam se desviando logo no começo da sua fé. Muitos voltaram à prática da circuncisão, outros começaram a fazer culto aos anjos. Uma tradição judia que aconteceu muito. Um povo que não tinha nada com o judeu, eles começaram a obrigar a circuncidar. Então estava entrando heresias. E olha que toda heresia, ela vem de uma verdade bíblica ou mal interpretada ou distorcida. Toda heresia, ela tem um fundamento bíblico. E por isso que muitas vezes se torna difícil você combater as heresias, porque os hereges são treinados com os versículos bíblicos e quando você vai falar, eles te confrontam com o texto bíblico. Eles te confrontam com a palavra de Deus. Estavam entrando algumas heresias e falsos mestres na igreja da Galácia. Estavam adorando a anjos. E Paulo vai ficar muito bravo quando ele fica sabendo que eles estavam adorando a anjos. E num tom severo ele diz: insensatos Gálatas. Olha o capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Como o ser humano tem a facilidade de se desviar. Paulo está dizendo no capítulo 5 que se temos Cristo, vamos viver a liberdade, vamos poder viver a liberdade do Espírito. Ele mostra que a lei não pode influenciar mais. Onde ele fala da carne, ele vai falar acerca de abster. Aonde ele fala da carne, ele vai falar para você fugir. A palavra de Deus não fala para você fugir do diabo, mas ela fala para você fugir da carne. Agora, como fugir da carne que está dentro de mim? Curiosidades. Essa carta não tem nenhuma palavra de recomendação. Por quê? Porque ele está indignado. Ele está intimamente ligado aos romanos. Não é mais lei, é graça, mas não abuse da graça. É como se fosse uma declaração de independência da lei. Você não é salvo pela lei, mas nem por isso você deve deixá-la de cumpri-la. Como assim? Por exemplo, os mandamentos: não matarás. Ah, não estamos mais na lei, então eu posso matar? Não. A lei não serve para justificar. A lei serve para mostrar que somos pecadores, somos falhos. Jesus não veio desconsiderar a lei. Ele veio cumprir a lei e ele veio dizer: olha, pela lei não tem como vocês serem salvos, porque a lei só serve para mostrar que somos pecadores.
Somos salvos pela graça. Mas quando o termo diz que ele veio abolir a lei, as pessoas acham então que eu tenho que rasgar o Antigo Testamento, desprezar o Antigo Testamento. Não. Quando a palavra fala que ele veio abolir a lei, ela está simplesmente nos posicionando que não somos salvos por ela. Mas não adulterarás, continua valendo. Não cobiçarás a mulher do próximo, continua valendo. Não terás outros deuses diante de mim, continua valendo. Não farás imagens de escultura e nem a elas prestará culto, continua valendo. Então a importância de nós entendermos que nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele também vai escrever um pouco da sua biografia. Só que ele está tão indignado com a igreja de Gálatas que está voltando ao judaísmo, que ele nem pega um escriba para ditar e o escriba escrever. Ele escreve com a própria mão, para você ver o teor da indignação. Então vamos continuar, Gálatas capítulo 1. Em diante. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, o que ele está dizendo aqui? Eu fui chamado para pregar aos gentios, e Pedro foi chamado para pregar aos judeus. É isso que ele está querendo dizer, que Pedro foi chamado para o evangelho da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas,
A graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ele está revoltado, né? Principalmente porque Pedro, enquanto não tinha judeu, sentou com os gentios, comia com os gentios. E aí Pedro, tem que circuncidar? Não, não precisa circuncidar não. Mas a hora que chegou alguns judeus, Pedro largou os gentios, se uniu aos judeus e disse, não, tem que circuncidar sim. E aí Paulo, você sabe, né? Confronta, já resolve o problema ali, tem uma não pequena discussão. Não pequena, que vai parar lá em Jerusalém, diante do bispo da igreja de Jerusalém, Tiago. Né? Agora veja, ele vai apresentar essa discussão, mas levando a maturidade, levando a solução. Verso 13. Os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde? Segue-se que Cristo morreu em vão? Paulo briga com Pedro e confronta Pedro, porque até Barnabé entrou na dissimulação de Pedro e se deixou levar. E vem uma briga feia. Fizeram um concílio em Jerusalém, e esse concílio em Jerusalém é explicado em Atos 15. Atos 15 e 16. Por isso que a gente entende que o texto, então, foi escrito antes de Atos 16. Então vamos observar aí o capítulo 15, ele ainda está na sua viagem missionária, ele vai apresentar confusão, vai apresentar toda a situação. Olha só, a questão acerca do ritual mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Entenda que é o mesmo motivo da carta de Gálatas. Então é o contexto que ele escreveu a carta aos Gálatas. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Estão brigando, circuncida ou não circuncida? Circuncida ou não circuncida? Aceitou Jesus, só Jesus não é suficiente, tem que circuncidar?
E eles, sendo acompanhados pela igreja, presta atenção, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos judeus, davam grande alegria a todos os irmãos. O que isso mostra? Maturidade. Eles estão indo para a igreja de Jerusalém para resolver um problema de circuncisão ou não circuncisão. Só que no trajeto eles passam por outras igrejas. Quando eles estão passando por outras igrejas, não adianta apresentar a discussão deles para quem não vai resolver. Passando pelas outras igrejas, eles contam o testemunho dos gentios que se converteram. Passando pelas outras... Peraí, eles estão brigados? Estão brigados. Uma igreja não tem nada a ver com isso. Isso é maturidade ministerial. Tem coisa que membro não tem estrutura para saber dos seus pastores. Então, não adianta você querer ficar contaminando, fermentando, envolvendo pessoa que não tem estrutura. Peraí, eles estão brigados, eles estão viajando juntos, eles estão passando por outras igrejas, e passando nas igrejas eles contam só os testemunhos? Sim. Isso é hipocrisia? Não. Isso é maturidade. Então eles estão passando. Por quê? Problemas que acontecem no ministério, muitas vezes nem a família consegue ter estrutura para saber. Brigas no departamento tem que ser resolvida no departamento. Brigas na liderança tem que ser resolvida na liderança. Porque se cai ao povo, se passa ao povo, fermenta, piora o problema e não resolve a discussão. Então eles estão juntos. Subiram a Jerusalém aos apóstolos para falar acerca daquela questão. Passaram pela Fenícia, passaram por Samaria, contando a conversão, dando testemunho da viagem missionária. E davam grande alegria. Então, obrigado, mas davam grande alegria entre os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos anciãos e anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Culto público. Culto público. Vamos contar o testemunho. Vamos contar o que aconteceu. Vamos contar as vitórias. Vamos contar as conversões. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Agora tocou no problema que eles foram para lá para resolver. Congregaram-se, pois, ou seja, reunião particular, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Não precisava discutir esse assunto com a igreja toda. Por quê? Porque o membro não vai ter estrutura. Ouvi que Pedro, ora estava com um, ora estava com outro. Ele não quis difamar Pedro publicamente. Faz uma reunião fechada. Faz uma reunião só da diretoria. Os apóstolos e os anciãos. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: olha como Pedro já mudou o discurso. Vendeu rápido, né? Veja só. Varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos podemos suportar? Circuncisão. Se você ler só Atos 15, parece que Pedro que defendia não circuncidar e não Paulo. Agora ele continua: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios.
E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Quem é Tiago? O irmão de Jesus, o que vai escrever a epístola de Tiago, que está como bispo da igreja de Jerusalém. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converterem a Deus, mas escrever-lhes que se lhe abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Presta atenção. Tiago tomou a palavra como bispo da igreja de Jerusalém, como aquele que vai colocar a paz, que na verdade eu acredito que Paulo ali já estava soltando fogo de ira, porque eles foram lá para resolver isso. Chegou lá Pedro, defende a ideia dele. Ele deve ter pensado: por que você não falou isso daí lá? A gente não precisava ter viajado até aqui. Mas Tiago toma a palavra e Tiago fala algo muito interessante. Na graça, nós não precisamos circuncidar, porém, precisamos abster da idolatria, abster da contaminação dos ídolos, abster da prostituição. E a palavra aqui, prostituição, é tudo quanto é promiscuidade. Abster do que é sufocado e do sangue. Ou seja, estamos na graça, mas você não pode comer carne sufocada. Graça. Ele está falando que o chouriço você não pode comer. Nem galinha, nem cabidela do Nordeste. Nem a galinha, que é... aqui tem outro nome. É a sufocada mesmo. Né? Faz o coisa com sangue. O molho com sangue. É, Cozinha com sangue. A graça. Levítico capítulo 17 diz que a vida da carne está no sangue. Não tenho tempo de entrar nisso, mas depois você pesquisa. Eu não falei, nunca vi. mas eu já fiz errado, apóstolo. Mas só um minutinho. Não tenho tempo de entrar nisso. O que acontece? A vida da carne está no sangue. O animal não tem espírito. O animal é alma. Então o animal tem instinto. E o instinto animal, ele é levado à natureza carnal. Então, quanto mais você se alimentar de sangue de animais, mais difícil vai ser para vencer no espírito. Porque você está comendo o sangue, o instinto do animal que leva à natureza carnal. Aquelas pessoas que são carnívoras em excesso e que comem tudo mal passado, tem mais propensão ao pecado sexual. Deixa pra lá. Melhor amarrar a alma mesmo. Pra lá. Então, hoje tem alguns estudos científicos, alguns estudos aí, como que se diz? Da medicina, que vão mostrar exatamente essa situação do sangue, essa situação quando você se alimenta do sangue de alguém ou do sangue do animal, você participa dos pecados. Agora, que pecado vai ter o animal? O animal não tem espírito, então ele tem instinto. E nesse instinto, na verdade, é que o homem se torna cada vez mais pecador, mais promíscuo, mais
moralmente dizendo, pior. Então, justamente por causa dessa situação. Agora, claro, tem o livre-arbítrio, tem o centro da alma, onde a pessoa consegue dizer não, mas há uma batalha constante da carne contra o espírito. Porém, o povo perece por falta de conhecimento. E até hoje, há muitos crentes ensinando de púlpito. Não, pode comer, na graça não tem problema. A graça tudo cobre, a graça você é livre. Olha a visão que Pedro teve e Deus disse, não, mata e come os animais imundos. Peraí, não é o mesmo contexto, não é a mesma situação. Então nós temos que entender, ele não está proibindo comer a carne de animal, ele está proibindo comer o sangue sufocado, ele está proibindo comer a forma como se cozinha. Tem um site de saúde, acho que é Jolivie, que são médicos, não são cristãos nem nada, mas a Jolivie ela fala que aquilo que você come influencia no seu comportamento. Que você é o que você come, você é o que você se alimenta. E é muito interessante os estudos deles, principalmente na questão da cura da diabetes e em outras curas que eles apresentam, mostrando justamente que nós somos consequência do que nós ingerimos. Se ingerimos de maneira errada ou num desequilíbrio, vamos ter consequências hormonais e físicas daquilo que nós ingerimos em excesso e prejudicial. E aí a gente tem que fazer uma coerência com essa questão de Levítico 17:17. A vida da carne está no sangue. Por isso que desde a lei Deus sempre proibiu se alimentar do sangue de animais. Na verdade é a cultura, né? Eu cresci, meus pais ensinando sobre isso. Mas quando eu cheguei no Nordeste, não é que lá as pessoas comem as coisas até muito fritas, né? Chega a ser até estorricado. Mas a carne cabidela, que é conhecida lá, né? A carne, chegou uma hora que eu, por achar que eu estava no Nordeste, e é cultural, eu errei nisso daí, porque quando vinha me perguntar, eu falava assim, eu não faço, por causa do que eu fui ensinada a não fazer. Mas se é uma questão cultural, eu vou fazer o quê? Mas agora sabendo, eu vou ter que ensinar o certo. Vamos continuar que ele vai falar pouco mais aqui. Veja só, verso 20. Mas escrever, o que Tiago está falando? Teve essa discussão, teve essa intriga, vocês se entraram em discórdia, se circuncida ou não circuncida. Tiago está dizendo, eu vejo como necessário escrever uma carta, eu vejo escrever-lhes que se abstenha das coisas contaminadas a ídolo, da prostituição, se abstenha das coisas contaminadas a ídolo. Vamos entrar de novo no cultural aqui. Festas à idolatria. Você sabe que a pasta da festa da Queropita é consagrada a entidades de idolatria. Não, mas eu não idolatro, eu só vou lá porque eu gosto das comidas. Foi tudo contaminado a ídolos. Então a gente ora antes e quebra a consagração. A palavra de Deus no Pentateuco vai dizer que não há resgate para coisas consagradas. Estreitou para a fogaça da festa junina. Fogaça da festa junina também não pode. Então, tem aquele outro lá, Cosme e Damião. Misericórdia. Os doces. Gente, quem nunca viu o ritual, como se fazem os doces antes de ser entregue, come sem condenação. Agora, se você souber, eles colocam todos os doces dentro de um tacho e passam então as pessoas ao redor e cospem nos doces. Ai, não fala. Tem que falar um pouco para aprender que não é para comer. Tem uns crentes aqui na escola, já come doce. E aí depois espera secar e dá para as crianças. Meu pai. Eu já tive uma experiência com um jovem endemoniado por causa de comida. Coisa que na verdade contaminou pelo que ingeriu, né? Havia antigamente, hoje em dia é difícil você ouvir isso, mas havia um ditado, né?
que é uma verdade, mas dentro de cada litro de bebida tinha um demônio aprisionado, que quando a pessoa bebia, o demônio entrava na pessoa. É uma verdade, dá uma legalidade para a pessoa, e a pessoa se transforma, a pessoa vira, na verdade, uma pessoa possessa, endemoniada. E aí, Tiago está dizendo, eu vejo como necessário. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha e-mail, então vamos escrever uma carta. Né? Se fosse hoje, ele falaria, vamos publicar nas redes sociais, era mais fácil. Mas olha lá, vamos escrever que se abstenham das coisas contaminadas a ídolo, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Isso é tão importante que no texto vai aparecer 2 vezes, veja só. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, cada sábado é lida o Pentateuco nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Espera aí, vamos mandar uma carta dizendo o que pode e o que não pode fazer? Temos que enviar alguém junto. Por quê? Porque os dois saíram de lá brigando por esse assunto. Agora vão voltar os dois com a resposta? Não. Vamos enviar alguém junto com Paulo e Barnabé e, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, olha como resolveram a situação com maturidade, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão o mesmo que está na carta. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum da lei, senão essas coisas necessárias, ou seja, não necessita circuncidar, mas abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, abstenham do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vai. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, e detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Maturidade. Vamos até Jerusalém resolver esse problema. Passaram pelas igrejas, não contaminaram e nem despertaram a discussão que havia entre eles, contaram testemunhos e alegraram. Chegaram na igreja em Antioquia, em Jerusalém, pregaram e testemunharam. Depois fizeram uma reunião, portas fechadas. Resolveu, voltaram juntos e continuaram pregando juntos. Não foi porque discordaram que criaram uma divisão na igreja. Não foi porque discordaram, não ando mais com você. Voltaram, Barnabé cedeu, sabendo que estava errado, e na verdade volta junto com Paulo e continua e cumpre o seu ministério. Depois de passado algum tempo, que eles se separam, entendendo que o ministério dava para seguir, cada um para um lado. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé:
tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé aconselhava que se tomasse consigo a João, chamado Marcos. Barnabé sabia que na primeira viagem Paulo teve uma não pequena discussão com Marcos. Quando a palavra diz uma não pequena, significa grande. E Barnabé quer levar a peça rara de novo. Sempre tem esses crentes, né, abençoado, que quer chamar pessoas que já deram problema nas viagens, quer levar junto, sempre tem, né? Se com Paulo já tinha, quem diremos nós, né? E aí o que acontece? Paulo diz, se ele for eu não vou. Jesus. Falta de perdão? Não. Maturidade. Ele já sabe o que vai acontecer, né? Tem gente que para você amar, você tem que estar distante. Verdade. Tem gente que não dá para andar junto. Só que na verdade foi divina essa decisão de Paulo, porque o fato de João Marcos não ir junto forçou ele a ir aos pés de Pedro e escrever o Evangelho de Marcos. Esse João Marcos que brigou com Paulo e Paulo brigou com ele na primeira viagem é quem vai escrever o Evangelho segundo Marcos, que na verdade é segundo Pedro, né? Foi apenas o escriba que escreveu, foi Marcos no caso. Barnabé aconselhava que levasse João Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha tinha se apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E aí começa a segunda viagem missionária. Paulo, tendo escolhido a Silas, que Silas é esse? Aquele que foi enviado pela igreja de Jerusalém para tirar o problema da circuncisão, que voltou com a carta. Paulo vira para Silas e fala, Silas, me acompanha na viagem? Tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou a Derbe, a Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou. Olha, tinha tentado para este fato? Aqui ninguém consegue explicar isso. Por causa do judeu, ele falou, não quis passar mal na frente dos judeus. Vamos, vamos fazer. Vamos. É uma situação que não tem explicação. Eles tinham acabado de brigar, de discutir, ele tinha levado Barnabé até a igreja de Jerusalém por causa da circuncisão. Quando ele pega Timóteo, ele circuncida o menino. Porque ele não ia ser levado para ser pastor dos judeus? Não, gente. É uma situação complicada, porque ele acaba de voltar com a carta de que não precisa circuncidar. Isso não foi antes, isso foi depois. Pois é, pô, nem dizemos sabia. Ele próprio resistiu Pedro, que fazia isso. Então, pergunta a Deus. Mais uma pergunta. Paulo circuncidou a Timóteo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. A visão em Troade, pregação em Filipos, conversão de Lídia e do carcereiro
a cura de pitonisa. Veja só, versículo 6. Passando pela Frígia, província da Galácia. Então ele passa pela Frígia e fica sabendo o que está acontecendo nas igrejas da Galácia. Ele continua a viagem missionária, onde ele vai ser preso, onde ele vai apanhar, etc. e tal. E depois, no final aqui desse capítulo 16, é que ele vai escrever aos Gálatas. Então, quando ele escreve? Depois que ele passou, depois que isso tudo aconteceu. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhes rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja que ele queria ir para a Ásia. O Espírito Santo não permitiu. A gente não entende muitas vezes isso até a gente não viver essa realidade. Há 19 anos atrás, a gente tinha um ônibus. O ônibus saiu daqui de São Paulo e nosso propósito era ir até o Acre, evangelizando, doando Bíblias. Mandamos fazer 120 mil folhetos, compramos 10 mil Bíblias e nós parávamos. O nosso propósito era não passar nas rodovias e fazer o trajeto por onde ninguém passava, fazer o trajeto exatamente onde o Evangelho não tinha chegado, onde tinha mais dificuldade com o Evangelho. Então a gente sempre pegava o caminho mais difícil, né? Passando por ilhas, por aldeias, uma série de coisas. E um dia nós chegamos em Cuiabá e estava um calor insuportável em Cuiabá. Descemos e começamos a evangelizar as ruas, entregar folhetos e tudo mais. De repente uma pessoa chega e fala: pastor, a irmã tal foi internada agora no hospital e os médicos falaram que é grave. Eu falei: como? Ela estava dentro do ônibus agora. Ai, pastor, ela passou mal, a gente levou para o hospital, ela ficou internada e a gente não sabe o que fazer. Eu estava indo para o hospital para ir conversar com os médicos e orar e fazer alguma coisa, ver o que estava acontecendo. De repente chega uma outra pessoa e fala: pastor, uma pessoa da equipe passou mal. Eu falei: sim, eu já estou indo para o hospital. Não, é a irmã tal. Eu falei: não, a irmã tal está internada. Não, a irmã tal está internada no outro hospital, do outro lado da cidade. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Vamos voltar para o ônibus e vamos orar. Chamamos todo mundo, fomos todos para o ônibus e começamos a orar. E eu falei para a equipe, enquanto Deus não falar alguma coisa, a gente não vai sair do ônibus. E de repente Deus me deu uma palavra. E foi exatamente essa situação de Paulo. Deus falou claro e nitidamente: não quero que vocês preguem aqui. Vai para os 2 hospitais, tira as 2 pessoas e segue direto ao Acre. Espera aí, de São Paulo até Cuiabá, a gente estava parando em todos os vilarejos. Deus nos deu uma ordem: eu não quero, não é hora de pregar em Cuiabá. Vocês vão pegar as 2 do hospital e vão direto ao Acre. Passei para a equipe, fomos no hospital, uma luta para tirar as 2 que estavam em atendimento. Assinei todos os documentos que era por minha conta e risco e tirei. A hora que elas pisaram no ônibus, as 2 foram curadas instantaneamente. Aí a gente viu que era a direção de Deus, impedidos pelo Espírito Santo de pregar ali naquela hora. Não entendemos. Passamos o dia inteiro na estrada, viajando direto ao Acre, não parava mais para nada. Fazíamos lanche no ônibus, comíamos no ônibus mesmo, mas o nosso propósito era chegar o mais rápido possível ao Acre. Quando chegamos em Rio Branco, na capital maravilhosa, em Rio Branco, fomos numa rua lá, que é tipo a rua direita, cheia de lojas e tudo mais. De repente, aquela chamada da Rede Globo de notícia urgente. Uma das pontes que nós tínhamos passado horas atrás tinha desabado, caído. E na verdade era o único trajeto que teria de ligação ali de Cuiabá para essa região que a gente estava. E ali nós entendemos: espera aí, o Espírito Santo nos impediu e nos forçou a vir direto, porque ou nós estaríamos na ponte naquele horário,
ou nós não chegaríamos ao Acre. Por quê? Demorou acho que 15 dias para reconstruir a parte da ponte que caiu, porque era o único acesso, quem estava do lado de lá não passava do lado de cá e vice-versa. Então a viagem seria impedida se nós não tivéssemos ouvido o Espírito Santo exatamente naquela hora, se nós não tivéssemos dado ouvidos à direção de Deus. E aí fomos para Bolívia. Deus fez coisas tremendas na fronteira Brasil-Bolívia. No Acre foi espetacular o que Deus fez. E aí nós entendemos por que o Espírito Santo não queria que pregássemos. Porque muitas vezes a gente olha esse texto e não tem o que explicar. Impedidos pelo Espírito Santo de Deus de pregar o Evangelho. Espera aí, como que o Espírito Santo de Deus vai se levantar contra uma ordem de Jesus, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? Embora tenha a ordenança da grande comissão, nós temos que estar no tempo certo. Nós temos que estar na vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Por maior que seja a nossa vontade de cumprir a grande comissão, nós temos que aguardar a ordem de Deus para o tempo certo em cumprir a grande comissão. Não é que Deus não queria salvar ninguém em Cuiabá, é que não era a hora. Na volta, voltamos, passamos por Cuiabá, fizemos um trabalho maravilhoso, ninguém passou mal, ninguém foi internado e deu tudo certo e não tivemos problema nenhum. Então nós temos que discernir a vontade do Espírito, discernir o que Ele está fazendo. Agora volta para Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Cristo nos libertou para a liberdade. Ele mesmo nos diz que somos livres. Capítulo 5 de Gálatas 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Paulo está mostrando a diferença da liberdade para libertinagem. Porque libertinagem é aquele que dá lugar à carne e vive dissolutamente os prazeres da carne e ainda quer justificar aos prazeres da carne em nome da graça. Não, a graça nos deixa viver livremente, nos deixa viver em liberdade. Liberdade não é libertinagem. Então, olha só, versículo 14, até o 14 do capítulo 5 até o versículo 1 do capítulo 6. Porque toda lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal homem com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Fruto do Espírito, nós vamos ter uma matéria só falando sobre as 9 facetas do fruto do Espírito. É um fruto que se manifesta de 9 formas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então aí nós vamos trabalhar isso nessa matéria do fruto do Espírito. Mas a nossa matéria de batalha da carne versus batalha do Espírito, essa daí nós vamos trabalhar com todas as obras da carne. Então, Paulo está tratando de lei e ele vai entrar num princípio. É como se ele estivesse dizendo: vocês querem cumprir a lei que vocês têm que cumprir é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Veja só, a partir do versículo 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando que ele fala acerca de levar as cargas? Falando acerca de você que está aconselhando alguém que está em algum erro moral, em algum pecado, alguma dificuldade. Você tem que ligar o versículo 2 ao versículo 1. Mas preste atenção: levai as cargas uns dos outros. Isso está no versículo 2. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não no outro. Porque cada um levará a própria carga. Espera aí, ele não mandou levar um dos outros, agora já está falando para cada um levar a sua? No original existe uma diferença entre carga e fardo. E o segundo é: cada um levará o seu próprio fardo. O que acontece aqui nesse verso 5? Como pastores, como ministros, como conselheiros, nós temos que entender o seguinte: a gente pode ajudar as pessoas, mas cada um responde por si mesmo. Você tem que saber até onde ajudar, para não tomar o fardo do outro, para não sofrer a consequência do que é o pecado do outro para você. Como assim? Tem conselheiro que está sofrendo mais do que a pessoa que cometeu o erro. Tem conselheiro, tem pastor, tem ministro que chora, que se arrepende, que se quebranta mais do que a pessoa que é responsável pelo seu pecado. Então você tem que saber que eu posso orar, eu posso interceder, eu posso aconselhar, mas quem cometeu o crime foi ele. Por mais que eu tenha compaixão, eu não posso tomar isso como fardo para a minha vida. Por exemplo, você tem um obreiro, esse obreiro é uma bênção. Sabe aquele obreiro que todo pastor gostaria de ter? Chega mais cedo, limpa tudo, arruma tudo. É um testemunho de vida, é uma bênção, é uma pessoa que se dedica, que termina o culto, ele arruma tudo de novo, ele aguarda tudo, ele fecha tudo, e você olha e fala assim: meu Deus, manda uns 10 desses. E de repente, do nada, você descobre que o abençoado foi preso. E aí você entra em choque. Como uma pessoa
pessoa tão dedicada, tão zelosa, tão fiel ao Senhor, tão... E aí você vai atrás para ver o que está acontecendo e você quer tirá-lo da cadeia de todo jeito. Até que você descobre que ele tinha matado uma pessoa. Todo aquele zelo, toda aquela dedicação, será que não era com a motivação errada? Barganha, né, com Deus. Só que, se você não tomar o cuidado, não, Senhor, tira ele da prisão, tem misericórdia. Não. Tem que pagar pelo erro. Deus perdoou, ele se arrependeu, Deus perdoou, mas tem uma dívida com o Estado, ele tem que pagar essa dívida com o Estado, por mais que ele seja dedicado, por mais que ele seja zeloso, amável, etc. e tal, eu não posso tirar a pena. Aí vem um segundo ponto. Se ele te amava tanto e amava tanto a obra, por que ele não te confessou esse pecado antes disso acontecer? Levai as cargas uns dos outros, mas não o fardo. Fez algo errado, ele vai pagar pelas consequências do erro dele. Eu não tenho obrigação e direito de assumir o erro e a consequência do erro de alguém, por melhor obreiro que seja. Eu tenho que entender que Deus é justiça. Isso é pra vida também, né? Para a vida, para a vida. Pode ser familiar, pode ser cristão, pode ser o que for. Filho, Tudo, tudo. Principalmente filho. Tem filho. Às vezes a gente acha que a gente vai pagar. A gente não paga pelos egípcios. Você sabe que eu estudei com Thomas Dawson, e Thomas Dawson era americano. 2,10 metros de altura. E um dia o filho tinha cometido um crime, coisa de adolescente, de jovem, não matou ninguém nem nada, mas ele tinha cometido um crime. E foi para a casa dele, e o Thomas ligou para a polícia e falou: olha, vocês estão procurando fulano de tal? Ele está aqui em casa, é meu filho, e eu vou segurá-lo aqui até vocês chegarem. É isso aí. É duro, mas tem que ser. E ele contava, né, que por muitos anos o filho não falava com ele por essa atitude, até entender que o que ele fez foi justamente pela justiça de Deus e dos homens. E depois ministrou nele perdão, a cura, a libertação e uma série de coisas. E aí então veio o benefício. Então, nós muitas vezes estamos querendo amar mais ao próximo do que a nós mesmos. Isso é um grande erro e um grande motivo por que essa geração está se frustrando tanto com as pessoas. Porque está amando mais ao próximo do que a si mesmo. Há um desajuste nessa geração, inclusive nos adolescentes e jovens. Os relacionamentos afetivos e amorosos, namoro, noivado, casamento, existem pessoas que estão amando mais o namorado, a namorada, do que a si mesmo. E se esse namorado, essa namorada termina, eu me mato. Por quê? Porque está amando mais o outro do que a si mesmo. Então há um desajuste. Para concluir aqui, nós temos que abençoar aqueles que nos ensinam a palavra de Deus e não nos deixar enganar, porque de Deus não se zomba. Esse é o princípio da semeadura de tudo. Veja o verso 4. Prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os irmãos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Ele já está aqui com problema nas vistas, porque um chicote bateu numa das vistas, e ele está escrevendo de próprio punho. Ele não pegou escriba, só que ele teve que escrever letras grandes no pergaminho por causa dessa deficiência visual. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Muitas vezes nós estamos colhendo do fruto que não plantamos e não sabemos. E muitas vezes deixamos de colher porque não plantamos, não semeamos. Então, Paulo conclui esse pensamento na carta aos Gálatas dizendo: vocês querem seguir alguma lei? Sigam a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Essa é a única lei que a gente deve seguir e cumprir na dispensação da graça. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela tua palavra, que é a verdade. Firme em nós essa verdade, que sejamos praticantes e não somente ouvintes, ó Pai. Uma palavra que nos garante que a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Sela ela em nosso espírito para que possamos viver a verdade da tua palavra. E leva-nos na tua paz e na tua segurança, no precioso nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe.